Amado e amada de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 24 de abril, sábado, já estamos aí no final de semana e temos o nosso coração cheio de alegria. Alegria e gratidão por mais essa semana que se finaliza, por Deus nos conceder todas as bênçãos e todas as graças dessa semana. Vamos nos voltar para a palavra de Deus. O Evangelho de São João, capítulo 6, versículo de 60 a 69, nos diz: Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde antes estava? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, Vós também podereis ir embora. Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado e amada de Deus, a primeira leitura de hoje, se até ontem estávamos falando de Paulo, hoje nós vamos falar de Pedro, A primeira leitura vai dizer que a igreja vivia em paz. Ela estava progredindo, ela estava crescendo em número de pessoas, com a ajuda do Espírito Santo, os discípulos estavam percorrendo todos os lugares, os fiéis que eram apresentados aos discípulos eram curados, Ou seja, todo o desenvolvimento de uma igreja viva. A primeira leitura vem mostrar para nós como a nossa igreja deve ser viva, transmitindo a palavra de Deus, mostrando o poder de Deus. Somos convidados. Eu falo que eu tenho uma grande missão de manter essa igreja viva dentro do hospital, num local onde as pessoas têm dificuldade de rezar, às vezes vive uma crise espiritual com Deus, e ali a minha missão é manter essa igreja viva, dar a essas pessoas a graça de manterem a sua fé na adversidade, na tribulação. E não é uma missão fácil. Quando nós olhamos o Salmo responsorial vem nos apresentar a nossa gratidão. Que poderei retribuir ao meu Senhor por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? É muito interessante porque quando nós somos agraciados com um milagre, com uma cura, com uma porta que se abre, com a alegria de um emprego, com o sucesso profissional, com a própria, sucesso na família, entre tantas outras coisas, nós não sabemos. Nós temos essa dificuldade em descobrir o que podemos fazer para agradecer, para retribuir a Deus por tudo aquilo que Ele nos faz. E aí vem aquelas pessoas que às vezes fazem promessa. Eu sempre digo, o que Deus espera de nós? Deus espera de nós a conversão. O melhor modo de retribuirmos a Deus é através da conversão. E a conversão nada mais é do que viver os ensinamentos, viver os mandamentos.
Eu retribuo a Deus cada vez que eu amo o próximo? Eu retribuo a Deus cada vez que eu vivo a caridade? Eu retribuo a Deus cada vez que eu perdoo o próximo? E aí a gente entra no Evangelho onde os discípulos estão falando, alguns discípulos estão deixando Jesus, por quê? Porque eles falam, esta palavra é dura demais, quem consegue escutar? Como é difícil viver os ensinamentos de Cristo. Como é difícil, né, perdoar aquele que nos feriu, dar a outra face, amar o inimigo. Se aquele que está te roubando, você vai lá e dá mais. Como é difícil. E ali algumas pessoas, por não conseguirem, né, compreender, estavam deixando Jesus. E Jesus vai lá e pergunta, e vocês? Pergunta para os 12, vocês também querem ir embora? Os discípulos, não. A quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Então aqui também tem um ponto onde nós precisamos entender que é Jesus quem tem a palavra de vida eterna. Por mais difícil que seja ser cristão, nós não podemos abandoná-lo. Nós não podemos desacreditar. Né? Às vezes as pessoas não conseguem acreditar em si mesmo. Padre, eu não vou conseguir. Consegue. Deus dá a graça. Quantas e quantas coisas ali nós não conseguimos pela nossa força. Mas nós temos um diferencial, a força de Deus. Conte com a força de Deus. E quando você não estiver conseguindo, você fala, Senhor, seja a minha força. E eu tenho certeza, né, que você vai conseguir viver esse ideal, vai conseguir perdoar a pessoa que te fez mal, vai conseguir até mesmo amar teu inimigo. Vai conseguir, porque Deus torna o nosso coração bom. O mundo torna o nosso coração ruim. Deus torna o nosso coração bom. Deixe Deus, né, limpar, lavar, purificar esse coração, porque esse coração foi feito para amar e não para odiar. Vamos rezar juntos? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.